E estamos aqui agradecendo ao Senhor pelos benefícios que Ele nos fez. Aleluia. E a gente escolheu o versículo que está em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia! Aleluia! Já de início eu quero dizer para a igreja: aleluia! Que nada, aleluia, nada impede o trabalhar de Deus na sua vida. Aleluia! Eu não sei o que você pode estar enfrentando, alguma enfermidade, aleluia, algum vendaval, alguma tempestade, mas eu quero lhe dizer, aleluia, o que o Senhor pensou de você. Aleluia, será feito. Aleluia, porque Ele tem o poder. Aleluia, Ele pode assim fazer. Aleluia, e não tem quem impeça o trabalhar de Deus, nem mesmo o câncer. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E eu trouxe uma filhinha aqui, viu, irmãos? Eu estou aqui tremendo. Mas Jesus é bom, aleluia, glória a Deus. E no ano de 2018, aleluia, eu passei por um processo muito grande. E era uma sexta-feira, eu estava em casa e senti algo diferente no meu corpo, aleluia. E naquela mesma sexta-feira, me deu uma inquietação. Deus fez com que eu me apressasse. Aleluia. Glória a Deus. Meus exames estavam tudo ok, mas sempre eu fazia meus exames de rotina. E uma sexta-feira senti algo diferente. E na mesma sexta-feira liguei para algum consultório para ver se tinha alguma consulta para eu fazer uma ultrassom. Aleluia. E eu só sentia um nódulo. Glória a Deus. E não encontrei nenhuma sexta-feira, nenhum consultório que tinha para fazer aquela ultrassom. E na segunda seguinte, eu encontrei, já agendei e fui fazer o exame por conta própria. Glória a Deus. Aleluia. Deus me deu uma inquietação tão grande. Aleluia, que eu disse a meu esposo, não estava em casa, eu disse: eu estou sentindo algo diferente em mim. Aleluia. E eu contei a ele, e ele se aquieta, não é nada não, mas eu fiquei preocupada e disse: na segunda-feira eu vou fazer ultrassom. Aleluia. E ali fui fazer ultrassom. Aleluia. E quando o médico fez o exame, e ele constou no exame 2 nódulos. Glória a Deus. E eu só sentia um. Glória a Deus. E quando eu fui aquele exame, ele disse: procure um mastologista. Aleluia. Eu já saí, já inquieta daquele consultório. Contei a meu esposo. Aleluia. Ele estava no trabalho e eu tinha ido só. E ele disse: mas não é nada não. Eu disse: eu não estou sentindo isto. Aleluia. E comecei a chorar. Vim para casa. E aí o nosso irmão Márcio, ele não está aqui, mas nos conduziu a algum mastologista e a gente procurou e foi. E quando chegou lá, ele viu meus exames e disse: olha, quando ele me examinou, eu já estava com 3 nódulos. Glória a Deus. E não estava somente na mão esquerda, mas na direita também. E nas axilas também já mostrou alguns nódulos. Aleluia. E aquele médico disse: mas não é nada não, a gente pode fazer a cirurgia. Glória a Deus. A gente vai fazer uma mamografia, você faz, e assim que você me trouxer o resultado, a gente vai fazer a sua cirurgia, porque não é nada não. Glória a Deus. E aí eu fui, ele me encaminhou para fazer, porque eu não tinha idade para fazer a mamografia. Ele liberou para eu fazer e fui fazer. Quando eu cheguei para fazer a mamografia, glória a Deus, já constava mais nódulos. Aleluia. E uma calcificação muito grande no lado direito. Glória a Jesus. E ali eu voltei com aquele exame, mostrei a ele.
disse, olha, a gente faz a cirurgia. Glória a Deus. Mas eu fiquei tão inquieta, ele não pôde vir no dia seguinte, que a gente estava marcado. E eu fiquei inquieta e ele só ia voltar para o consultório um mês seguinte. E eu disse, não vou ficar esperando. Aí fui para outro mastologista, chegando lá, ele disse, a gente faz sua cirurgia, é 5 mil. E ele começou a contar os nódulos e a marcar no meu corpo. E ele disse, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Aleluia! Glória a Jesus! Mas não é nada não. Aleluia! A gente faz a sua cirurgia e depois a gente faz a biópsia. E eu fiquei inquieta, não gostei do resultado. E depois me indicaram o outro, eu fui para o outro e ele também disse, não é nada não. Glória a Jesus. Mas eu sentia que tinha algo de diferente. E quando eu fui para esse médico, ele me encaminhou para o Barão do Sena. E chegando lá, a consulta também ia demorar. E eu não esperei, voltei para o médico e disse, eu quero fazer uma biópsia. Aleluia. Aí ele disse assim, mas não é nada não, você vai, espera. Eu disse, não vou esperar, doutor. Aleluia. Você só vai gastar, eu prefiro, eu quero o resultado. Aleluia. E quando ele me encaminhou para fazer a biópsia, e chegando na família eu contei, e logo o meu tio Josias Melo, em memória, ele chegou logo junto quando soube. Aleluia, aleluia, junto com o meu primo ali, Josué, Doda, né? Conhecido por Doda, e eles nos ajudaram ali, nos encaminharam para fazer essa biópsia. Aleluia, glória a Deus. E fomos fazer a biópsia, e assim, quando voltamos com o resultado, entregamos ao médico, e ele disse, eu já estou com o resultado. Aleluia. E quando ele abriu o resultado, aí constou câncer de mama. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele me disse o resultado, olha, eu vou encaminhar você lá para o HCP, não se preocupe, porque tem uma médica amiga minha e você vai estar em boas mãos. Glória a Deus. E eu saí daquele consultório muito angustiada. Aleluia, eu não sei quem estava me levando, meu esposo estava comigo. E era ali de frente ao supermercado Cordeirão. E ali, quando a gente olhei para um lado, olhei para o outro, não sabia para onde ir. Aleluia, e era dia de feira. E meu tio tinha ali um banco de feira de ervas. Aleluia. E na minha mente veio logo ele, eu fui direto para a feira, contei a ele. Aleluia, ele nos deu uma palavra de conforto e disse, não se preocupe, nós estamos aqui. Aleluia, glória a Jesus. E eu digo que o meu tio, ele foi fundamental nesse tratamento que eu passei, nesse processo. Aleluia, porque ele segurou nas minhas mãos. Aleluia, ele fez o que o Pai não faz. Aleluia, aleluia, ele tinha uma palavra para dar, ele sempre nos visitava. Aleluia, e ele sempre nos conduzia, nos levava para os hospitais, nos encaminhava. Aleluia, junto com Doda ali, meu primo, e a família também orando ali, não é? E fui ali para aquele hospital, sem saber de nada. Aleluia, e eu disse a Deus, meu Deus, o que vai ser de mim, do meu filho? Meu menino estava com 1 ano de idade, o menor. E eu me preocupei, antes de ir para o médico, eu entrei por esse ciclo de oração aqui numa quinta-feira, muito angustiada. Aleluia, glória a Deus. Me joguei ali atrás daqueles bancos, a comissão era deste lado. Aleluia, e eu não falava nada, só chorava. Aleluia, glória a Deus. E esta comissão, aleluia, aleluia. Na época era a irmã Olímpia, que era dirigente. Aleluia, ela me chamou ali, deste lado, e conversou comigo e disse uma palavra de fé. Aleluia, eu pensei que Deus ia falar de outra forma. E ela disse, se acalme, aleluia.
Você se serve a um Deus tão grande, Ele pode fazer e repreender este mal. Aleluia. E quando ela disse isso, eu disse, mas irmã, não é somente no lado esquerdo, é no lado direito também. Aleluia. E ela disse, você crê que Deus pode colocar as mãos e fazer um milagre? Aleluia, levante sua cabeça. Aleluia, porque você serve a um Deus grande. Aleluia, ela levantou a comissão, esta comissão que eu nem pensava em trabalhar com ela. Aleluia, e levantou em oração por mim, eu saí daqui. Mas ainda a angústia estava no meu coração, voltei para casa. E eu já não bebia mais, não comia, não dormia. Aleluia, eu disse, Deus, fale comigo. Aleluia, me dê somente uma palavra, porque se chegou a minha hora, fale comigo. Aleluia, se tu tens algo a fazer, também fale comigo, mas não fique em silêncio. Aleluia, porque se eu não escutar a tua voz, aleluia, eu não vou morrer desse câncer, mas vou morrer porque eu não escutei a tua voz. Aleluia, aleluia. E um certo dia eu saí dentro de casa sem destino, irmãos. Aleluia. Meu esposo não estava em casa. E nessa época eu estava com a minha mãe, que ela tinha sofrido um AVC. Estava com meu pai, que ele estava infartado também. Os dois estavam morando comigo. E tinha uma pessoa que sempre nos ajudava. Eu saí sem destino. E quando eu dobrei a esquina da minha casa, vinha atrás de mim a nossa irmã Josiane. E ela bate no meu ombro e diz assim, estamos orando por você. Aleluia, essa enfermidade não é para a morte. Aleluia, mas é para uma grande vitória. Aleluia. E na época, nossa irmã Josiane estava fazendo parte na comissão de Neópolis 3. Aleluia, era dirigente lá. E ali aquela palavra foi como uma anestesia na minha vida. Voltei para casa, aleluia, e segui em frente. Enfrentei o hospital. E eu disse, Deus, como é que vai ser? Eu não tenho ninguém, aleluia, para estar comigo nesse hospital, aleluia. Mas Deus não desampara os seus, aleluia. Ele prepara, aleluia, mãe. Ele prepara pai, aleluia. Porque quando alguém lhe desprezar, aleluia, quando alguém esquecer de você, lembre que você tem Deus. Aleluia, que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Aleluia. E assim Deus levantou a nossa irmã Neide, ali de São Lourenço. Aleluia. E foi como uma mãe para mim. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida dela. Irmã Neide, levante-se. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus levantou essa mulher. Aleluia. E me conduziu àquele hospital. E eu entrei naquele hospital e disse, Deus, com a finalidade de ter me trazido neste lugar, eu não sei de nada. Não sei nem por onde começar. Aleluia. E fui para a consulta, mostrei a médica e ela disse, olha, seus exames estão sérios. Aleluia. Você sabe que você está com câncer, né? Eu disse, sei. Aleluia. Mas eu quero lhe dizer que também você pode estar com câncer também na mama direita. Aleluia. Aleluia. E ela me encaminhou, fiz a biópsia e deu câncer também. Glória a Jesus. E quando ela fez outros exames, eu estava com mais de 5 nódulos. E cada vez mais aumentava a quantidade. Aleluia! E quando eu cheguei naquele hospital que ela me deu o diagnóstico, eu estava com câncer bilateral. Glória a Deus. E eu me lembro que quando eu estava lá deitada, ela coloca as mãos em cima de mim. Ela era uma médica que tomava conta de alguns médicos, uma equipe de médicos residentes. E estava tudo ali ao lado dela. E quando ela bota a mão em cima de mim e diz assim, o que é que a gente vai fazer com ela? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! E ela não sabia, irmãos, o que fazer comigo. Apenas ela disse, pegue o prontuário dela, leve para as nossas reuniões
que a gente vai colocar ela em quimioterapia para a gente ganhar tempo, porque a gente vai ver o que a gente vai fazer. Aleluia. E eu saí daquele consultório, daquela sala com a irmã Neide, e voltei a chorar naquele corredor. E com a tua exame de papéis, eu disse, irmã Neide, como é que a gente vai fazer? Aleluia! Ela disse, não te preocupa, Raquel, a gente vai. E ela tomou aqueles papéis das minhas mãos e nos conduziu ali. E a gente fez todos os exames. E a médica foi para as férias dela. E ela disse, vou deixar você na quimioterapia e vou para minhas férias. Quando eu voltar, eu resolvo a sua situação. Aleluia. E ela deixou outra equipe a comando dela para cuidar de mim. E quando ali a gente estava nos processos de exames para a gente fazer a quimioterapia, e depois de tudo realizado, comecei a quimioterapia. Glória a Deus. E quando me conduziram ali para o médico oncológico, e ele disse para mim, olha meus exames, e disse, como é que você está nessa situação? Aleluia. Glória a Deus. E ele folheia o meu prontuário, folheia para lá, folheia para cá. E ele disse, olha, só tem uma solução para a gente fazer com você. A quimioterapia é de 20 e 21 dias. Glória a Deus. Mas com você vai ser diferente, vai ser de 15 dias. E você vai ter um período muito curto de se recuperar de uma quimio para outra. Aleluia, glória a Deus. E eu, muito angustiada e preocupada, aleluia. Mas o Senhor estava na frente, conduzindo o processo. E às vezes eu pedia oração e o que eu escutava era sempre isto: Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. E uma vez eu disse, mas Deus, não dissesse que estava no controle, mas toda vez que eu chego naquele hospital, aleluia, tem uma notícia ruim. Aleluia. E eu comecei a quimioterapia. E na primeira sessão saí bem, glória a Deus, saí andando. Na segunda eu passei mal um pouco, mas também saí andando. Voltei para casa, aleluia. O processo era tão difícil, irmãos, aleluia, porque eu não tinha ninguém em casa. Meu pai já tinha saído com a minha mãe dentro de casa. Pois que quando ele soube que eu estava com câncer, eles dois estavam dentro de casa, e ele olha para mim e diz assim, o que é que eu vou fazer aqui? Tu já estás morrendo. Aleluia! Glória a Deus. E ali ele pega meu sobrinho, bota no carro, traz, chega na frente de casa, leva a minha mãe embora, aleluia. E vou morar só. Aleluia. Glória a Deus. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser o processo? Aleluia. E eu comuniquei aos filhos. Aleluia. Coloquei uma pessoa lá para cuidar deles. E eles ficaram morando só. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu comecei o processo da quimioterapia. Aleluia, aleluia. E o processo era tão difícil que eu nem podia ficar em casa. Saía de madrugada, parava na casa da minha sogra, deixava os meninos lá, ia para o hospital. Depois do hospital daquilo, vinha na casa da minha sogra, pegava meus meninos e ia para a casa da minha tia. Aleluia. Porque não tinha ninguém em casa e eu não podia ficar só. E todas as quimios eram dessa forma. Aleluia. Às vezes os irmãos daqui queriam me visitar, mas nunca encontravam eu em casa, porque não tinha como encontrar. Apenas os irmãos ali de São Antônio que sempre me visitavam quando eu estava na casa da minha tia. E era assim o processo. E antes disso, de entrar no processo, era uma festividade de campanha evangelizadora aqui. E eu me lembro que o pregador, eu estava lá atrás, e o pregador falava dessa forma: o processo
vou permitir um vento tão forte. Mas um vento tão forte, aleluia, que você vai escutar o estralar do barco, aleluia. Mas quando você pensar, aleluia, que o seu barco vai estourar ao meio, eu, Deus, vou agir, aleluia, glória a Deus. E eu saí com aquela palavra, não, eu estava lá atrás, e foi como uma flecha, aleluia, foi direto para mim essa palavra. E eu guardei e disse, Deus, não vai ser só o processo do câncer, aleluia. E realmente não foi, glória a Deus. Quando eu terminei a quimioterapia, aleluia, Deus leva a minha mãe, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E aí entra o processo da gente fazer a cirurgia. E eu me lembro de quando eu fui para aquele hospital, glória a Deus, fazer a cirurgia, glória a Deus. O meu tio Josias nos conduziu também, nos orientou, não é? Pagou o carro para a gente levar, para nos levar. E ele sempre entrava em contato conosco para saber como é que ia, aleluia, glória a Deus. E entrei naquele hospital para fazer a cirurgia, mas uma semana antes, aleluia, glória a Deus, eu fui para a última consulta. E quando eu terminei de sair do consultório, estava no corredor, eu encontro um irmão, e o irmão vem na minha direção e pergunta, como é seu nome? Aleluia. E eu falo para o nome, falo para ele o meu nome, e ele disse, é você mesmo. Aleluia, glória a Deus. Mas antes, irmãs, quando eu recebi a palavra de que Deus disse que a enfermidade não era para a morte, aleluia, eu disse, Deus, fale comigo novamente, não é duvidando do vaso, aleluia, não é duvidando de ti, mas confirma a tua palavra, aleluia. Aleluia, e naquela última consulta, eu estava no corredor, aquele irmão olha para mim e diz assim, a enfermidade não é para a morte, aleluia, e estou eu hoje fazendo um milagre, aleluia, glória a Jesus. Isso era uma quinta-feira, na segunda-feira eu ia me internar para fazer a cirurgia, e cheguei naquele hospital, me internei, fui fazer alguns exames, aleluia. E quando chegou a minha hora, a minha mãe, a irmã dele, me preparou, aleluia. O maqueiro levou, glória a Jesus. Eu disse, Deus, tome a minha frente. Porque, irmão, os médicos, a minha médica, ela sempre fazia reuniões e às vezes atrasava para fazer a quimioterapia, porque o meu prontuário estava no setor de mastologista. E uma certa vez o médico disse assim, a sua médica não sabe o que vai fazer com você, não é? E eu disse, ela vai fazer a mastectomia bilateral completa. E na palavra dele era radical, era tirar tudo. Glória a Deus. Aleluia. E ele olha para mim e diz assim, é isso mesmo que tem que fazer com você, não tem outro jeito. Aleluia. Mas parece que ela está com dúvida, porque toda vez que você vai fazer a sua quimioterapia, o seu prontuário não está aqui, está lá na reunião com ela e a equipe dela. Aleluia! E ela fazia reuniões e mais reuniões. Às vezes eu chegava e ela dizia, vamos fazer assim, depois ela mudava, vamos fazer dessa forma, e depois, olha Raquel, a gente vai fazer realmente a mastectomia bilateral radical. Glória a Deus. E eu fui. Quando eu estava lá no bloco cirúrgico, eu entro ali naquela sala, e me veio à mente aquele hino, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Aleluia, faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia, e de repente chega o anestesista e diz, Raquel, você está pronta? Aleluia, aleluia, estou. E me levaram, aleluia, e me disseram, olha, a sua cirurgia vai durar a manhã toda e vai ultrapassar a tarde.
porque a sua cirurgia vai passar várias horas. Aleluia. Prepare uma equipe de pessoas para doar sangue para você. Aleluia, porque eu não entro naquele bloco cirúrgico sem sangue, porque você vai precisar, e de muito. Glória a Deus. E aí meu esposo conduz alguns irmãos daqui para doar sangue ali para mim. Os irmãos foram. É bem verdade que uns não conseguiram por motivo de saúde, mas foram. Eu agradeço a Deus pela ida. Glória a Deus. Deus recompense. E fiz a cirurgia. Glória a Deus. Quando eu despertei, estava na sala de recuperação. E quando eu olhei para o meu lado, estava a médica, uma enfermeira, e eu perguntei a ela: que horas são? Eu entrei, era 8 horas, ia dar 8 horas no bloco cirúrgico. E ela disse: são meu dia. Glória a Deus. Aleluia. E eu já disse: aconteceu alguma coisa, porque a médica disse que ia ultrapassar a tarde. Aleluia. E eu estava em volta, eu com aqueles panos, aqueles aparelhos todos em mim. E eu disse assim: mas a cirurgia não ia ultrapassar? Eu disse: mas a sua médica depois fala com você. E depois de algumas horas me botaram no quarto. E quando eu estou naquele quarto, assim que eu chego, chega uma irmã visitando os leitos. Aleluia. E ela passa o leito 1, 2, 3, o meu era o último. E chega para mim e diz assim: está feito. Aleluia! Glória a Jesus. E aquela irmã só diz essa palavra e sai. Aleluia. Entrega com essa literatura. Aleluia. Eu boto para chorar. Quando aquela irmã sai, a médica chega. Aleluia. Raquel, você está bem? E eu ainda sem me mover. E eu quero lhe contar 2 coisas que aconteceu na sua cirurgia. Você sabe que eu vou para as férias, né? E eu não poderia sair de férias sem vir visitar você primeiro. Eu só saí do bloco cirúrgico, troquei de roupa e vim me ver. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero lhe contar 2 notícias boas a você. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O que a gente fez, aleluia, glória a Deus. A biópsia que a gente fez, aleluia. O lado direito deu negativo de câncer, aleluia, aleluia, glória a Deus. E o que a gente ia fazer, a gente não fez, aleluia, aleluia. Eu não sei o que houve, mas foi mudança de planos. E a gente fez assim, ela foi explicando, e a gente fez uma restauração imediata na sua cirurgia. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! E essa cirurgia, irmãs, a minha foi a primeira ali no setor de mastologista. Aleluia! Porque geralmente quando as mulheres faziam a mastectomia, aleluia, a restauração era depois de todos os tratamentos. Aleluia! E a minha restauração foi imediata, na hora da cirurgia. Aleluia! Ela diz: eu só tirei o mal, Raquel. Aleluia! Aleluia! E fiz a restauração imediata. Uma equipe veio, aleluia, de cirurgião plástica e fez a sua reconstrução imediata. Me dê notícia. Aleluia. Glória a Deus. E eu vim para casa, aleluia. E quando eu chegava nos hospitais, nos setores, não, o meu papel sempre estava lá: câncer bilateral. E as pessoas olhavam assim para mim, olhavam para o papel e diziam assim: eu acho, isso é uma defunta. Glória a Deus. E ficava abismado com aquele diagnóstico naquele papel. Olhava para mim, eu estava ali de pé. E geralmente uma só entra quando está depois da cirurgia com o treino. Glória a Deus. E quando eu entrei naquela sala com 2 treinos, de um lado e de outro, o povo tudo olhava para mim, olhava para o outro, tudo espantado. Aleluia, glória a Deus. E eu entro naquela sala, aleluia, as pessoas muito espantadas com a situação. E a médica dizia para mim que ela só, durante o período que ela trabalha na mastologia, só teve 2
trabalhou. E os dois casos não teve sucesso. Glória a Deus. E quando eu chego ali para revisão e aquela médica olha para mim e diz, é você mesma? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu disse, sou eu, doutora. Aleluia. Deite ali que eu quero me examinar. Eu fui para a minha esfera preocupada com você. Aleluia. Glória a Deus. Muito preocupada. Porque, irmãs, elas fizeram, mas elas ficaram preocupadas. Como eu disse, não se tinha feito essa cirurgia ainda, e ninguém ali naquele setor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando ela olha para mim, examina e disse, você está muito bem. Aleluia. Eu quero lhe dizer que Deus é o seu anjo da guarda, viu? Aleluia. E ela chama aqueles mesmos médicos, mas que quando eu cheguei ali, parecia uma tuia, me permita, uma tuia de urubu em cima da carniça. Aleluia. Aleluia. Muitos admirados com o meu caso. E quando eu cheguei ali, de pé, ela chama aquelas mesmas equipes, vem cá, vem ver isso aqui, vem ver. Aleluia. E quando aqueles eram muito abismados, espantados, aleluia, ela olha para mim assim e diz, verdade, doutora, essa mulher aí não era para estar neste lugar. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele faz. Aleluia. Ele não mudou, Ele cura câncer. Aleluia, Ele cura depressão. Aleluia, muitos médicos estar aqui. Aleluia. E eu fui ali no processo, segundo processo. E nesse processo, irmãs, depois da minha cirurgia, aí Deus prepara o meu tio. Aleluia. Glória a Deus. Só deu tempo eu dar notícia a ele que fui bem na cirurgia. Com poucos dias Deus leva ele. Aleluia. E eu disse, Deus, como é que vai ser agora? Aleluia. E cada processo Deus tirava algo de mim. Aleluia. Venci aqui, meu Deus tirou a minha mãe. Aleluia. Venci a cirurgia, Deus tirou o meu tio, que era como um pai. Aleluia, glória a Jesus. Passei pelo processo da quimioterapia, da rádio. E foi 25 sessões de rádio. Glória a Deus. Para resumir, quando eu estava na última sessão, as últimas sessões, Deus prepara o meu pai e leva. Glória a Deus. E aí me lembrei de algumas palavras. Aleluia. E disse, Deus, eu não posso suportar. E alguém dizia, agora vai ser a vez dela. Aleluia. Mas a gente sabe que tem muita gente. Tem uns que quer colocar um ponto final na sua história. Aleluia. Mas Deus vai lá, apaga. Aleluia. E coloca 3 pontos. Aleluia. Não para por aí. Aleluia. Glória a Jesus. E alguém achava que eu ia entrar em depressão. Mas eu estou aqui dizendo, eu vi o meu psicólogo. Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Ele cuida. Ele brinda a mente. Ele brinda o coração. Aleluia. Ele faz o que nenhum psicólogo faz. Meu psicólogo. Aleluia. Aleluia. Nada contra os psicólogos, viu, irmãos? Aleluia. Mas o meu psicólogo, Jesus. Aleluia. A quem eu consultava sempre, quando eu via alguns olhares, aleluia, me julgando. Aleluia. Quando eu via alguns olhares nos desprezando, porque eu digo que a enfermidade do câncer é tão terrível, mas é tão terrível que além de massacrar sua carne, aleluia, tem tantos, aleluia, que é abandonado pelo esposo, pela família. Glória a Deus. E toda a quimioterapia, meu esposo estava lá. E servia até de espanto para alguns médicos, porque ele não saía de perto de mim.
e era uma água, era um lanche, quando eu estava na quimioterapia, e ele só saía quando havia alguma coisa na sala, que tinha que sair todos os acompanhantes, aí ele saía, depois ele voltava. E a enfermeira, esse seu marido, viu, não sai seu pé. Eu disse, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãs, ali naquele setor, tantas mulheres que são abandonadas pelo esposo. Glória a Deus. Muitas companheiras eram abandonadas ali, naquele tratamento tão terrível. Abandonada por pai, por mãe, pela família. Às vezes estavam ali só. Glória a Deus. E eu levantava sempre as mãos para Deus e dizia, agradecendo pela vida do meu esposo, porque em nenhum momento ele nos abandonou. Glória a Deus. E terminei as radioterapias e voltei para a médica. E os médicos diziam que eu ia passar mais de 10 anos fazendo quimioterapia oral. Glória a Deus. Mas o Deus que a gente serve, Ele muda os tempos. Aleluia! Ele muda as horas para dar vitória a mim e a você. Aleluia! Glória a Deus. E para quem ia passar mais de 10 anos, passei 7 anos. E dia 17 de março, aleluia, Deus me deu uma vitória. Quando eu entrei ali por aquelas portas daquele médico, com os exames na mão, ele disse, você está de alta. Aleluia. Aleluia. E alguém até pode questionar e dizer assim, mas por que o culto agora? Porque eu disse para Deus, eu só quero dar o meu culto de ações e graça. Quando eu escutar da boca dos médicos que eu estou de alta. Aleluia. E quando aquele médico disse que eu estava de alta, eu voltei para chorar. E ele disse, agora você é uma pessoa normal. E eu disse, Deus, eu não era normal. Aleluia, mas o meu Deus, Ele faz, Ele pode, aleluia, Ele é, glória a Jesus. Aleluia. E eu estou aqui dando meu culto de ações de graça, dizendo que o meu Deus, quando Ele pensa algo para o crente, não tem enfermidade, não tem nada que Ele peça. O operar de Deus na minha e na sua vida. Amém? Eu quero somente agradecer aqui a algumas pessoas. Primeiramente a Deus, ao meu esposo e meus filhos, a minha sogra, que foi a minha mãe também. Aleluia, eu disse a ela que ela não ia perder um filho, mas que ela ia ganhar uma filha. Aleluia! Glória a Deus! E no processo da cirurgia, passei lá na casa dela e ela cuidou. Aleluia! Glória a Deus! Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra. Aleluia! Glória a Deus! Agradeço a minha tia Helena, que ela não pôde vir também. Ela cuida da outra minha tia, que é cadeirante. Ela não pôde vir, mas também foi uma mãe, que eu fiquei lá também alguns dias de químio. Quero também agradecer a meu tio, na pessoa do meu primo ali, Josué. Deus te abençoe, meu primo. Aleluia. Pelos feitos. Aleluia. Aleluia. Só Deus tem como recompensar essa família. Deus abençoe a toda a família Melo. Josias Melo está na glória. Aleluia. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Aleluia, porque só Deus pode fazer. Aleluia. Quero agradecer também a irmã Neide e família, a paciência das suas filhas, que me deu uma mãe. Aleluia. Um pouco, não é? Para me ajudar. A nossa irmã Neves. A irmã Neves. No processo de quimioterapia, ela e as filhas, foi também como minha mãe. Aleluia. Às vezes tinha um churrasco lá, ela me chamava, manda chamar a irmã Raquel. Aleluia. E eu ia sem cabelo, sem nada. Aleluia. E eles me acolheram. Aleluia. E eu digo que ela é minha mãe. Não sou muito de palavras não, mas são a minha mãe e as minhas irmãs. Glória a Deus. E Deus me deu no processo também, me acolheram. Aleluia, oi mãe, era mãe de todos os lados, era mãe lá em São Lourenço, era mãe em Carpina,
Aleluia! Eu fui cercada de mães. Aleluia! Glória a Deus. Aos irmãos que foram ali doar sangue, nosso irmão Enéas, Deus sabe como faz, né? Está aqui escalado e eu tomando tempo dele. Glória a Deus. Nosso irmão Mano, que também foi ali doar sangue, nosso irmão Paulo Vicente, meu esposo, Luiz Carlos, a todos os irmãos que ali foram. Quero agradecer a comissão. Porque no processo, ainda com o cabelo bem curtinho, eu estava lá cantando nesta comissão. Aleluia. Glória a Deus. E eu não poderia deixar de convidar, porque no processo elas também estavam comigo. Aleluia. Quero agradecer aos órgãos locais, a todos que aqui formaram. Deus abençoe ao meu presbítero, pela paciência, ao meu coordenador. Foi uma honra o Senhor estar aqui conosco. Glória a Deus, eu não esperava, mas Deus assim faz. Quero agradecer a toda a minha família, meus irmãos, minha irmã ali que veio de São Lourenço, meu irmão ali. Deus abençoe, glória a Deus. Outros irmãos ali, eu tenho muitos irmãos, da parte do meu pai, da parte de mãe, eu tenho muitos. Quero também agradecer a todos os irmãos que vieram de São Lourenço, meu amigo ali, Marciano, minha amiga Paula, Paulinha, Valquíria. Esse era o grupo jovem, ali em São Lourenço da Mata, na época do nosso pastor aí, porque eu ainda não era presidente. Aleluia. A gente cantava louvar ao Senhor, Deus fazia presente, fazia promessa, e hoje eu estou aqui. Aleluia. Cumprimento da promessa dele. Aleluia. Agradeço a toda a igreja, em geral, aqueles que oraram por mim. Aleluia, eu digo que o tempo de cantar chegou e foi hoje. Aleluia, eu não esperava essa multidão, mas Deus recompense, porque Deus assim quis.